precisamos conversar sobre pessoas vazias. Eu acho que o problema todo não é as pessoas não terem muitas coisas para fazer, sabe? Não ter algum hobby ou alguma atividade. Não é essa a questão. É na questão que as pessoas elas estão fazendo de tudo, mas elas estão vazias de si mesmas. Você já teve aquela sensação de você ir conversar com uma pessoa e você vê ali que ela a todo momento está fazendo alguma coisa, é muito produtivo e posta nas redes sociais que faz academia, que estuda, que faz não sei o que, um montão de coisa. Quando você para conversar com aquela pessoa, você vê que ela não passa uma verdade, ela é vazia. Cara, isso é muito frustrante. Mas o que acontece é que a sociedade num todo, me parece que ela está evoluindo, ela não está mais evoluindo. Eu acho que a frase filosófica que mais pode definir a gente nesse momento é: penso, logo existo, mas não penso, logo não existo. Bom, essa vai ser a conversa que nós vamos ter hoje, isso que vai guiar o nosso podcast. E é claro, se você gostou desse tema, peço que você pegue alguma coisa que você gosta de comer ou beber, fique confortável e, é claro, seja muito bem-vindo a esse podcast, ao qual nós vamos passar aqui alguns minutos questionando, refletindo e vamos ver até onde essa conversa vai dar, né? Até onde vai esse rumo. Mas o que me motivou a começar esse episódio foi justamente como que pessoas vazias me cansam. Recentemente eu tive a experiência, né, de conversar com uma pessoa e eu me lembro que quando eu comecei a conversar ali, comecei a trocar ideia e tudo mais, sabe quando, aquela sensação que você começa a perguntar algumas coisas e você vê que a pessoa parece que não faz nada? Aí você fica, cara, o que que tu fez a vida toda? Parece que nunca estudou nada, parece que nunca leu nada, parece que nunca viu nada. Parece que a vida da pessoa só é fofoca, sabe? Assim, nada contra se você gosta de acompanhar perfis de fofoca, isso daí eu não entro nesse mérito que a gente deve fazer aquilo que a gente gosta de fazer, mas eu acho que é um problema se você só sabe só sobre isso. A vida não se resume só a fofoca, né? É por isso que eu falei que a sociedade no todo está evoluindo, não no sentido que você acompanha perfis de fofoca, você está evoluindo, mas no sentido de que a gente não está tendo autenticidade. A gente sabe muito mais sobre o mundo, a gente sabe muito mais sobre as pessoas, mas sabe menos sobre nós mesmos. E é claro, se a gente não sabe nem um pouco sobre a gente, nós vamos ser pessoas vazias. Sabe, uma coisa que eu tenho pensado esses dias, você já viu quando você conversa com uma pessoa e ela é apaixonada por algo, ela vai falar todos os detalhes? Por exemplo, se ela é apaixonada por alguma série, ela vai falar sobre os personagens, ela vai falar sobre aquele universo, ela vai falar sobre tudo que envolve aquele universo de uma forma muito detalhada. Ou até mesmo quando você conhece alguém, né? Isso é muito comum quando entra a questão da paixão, você conhece alguém e você fica ali todo momento, caraca, como essa pessoa gosta daquilo, gosta disso, gosta daquilo, você consegue descrever em detalhes. Mas agora eu te pergunto, pare e pense, você consegue se descrever em detalhes? Eu acho que é aí que muitas pessoas travam, né? Se alguém te perguntasse agora assim, ó, pega uma folha e faça uma redação sobre você mesmo, você demoraria muito tempo? Eu até já fiz outros vídeos no canal falando sobre isso. Muitas pessoas travam, mas por quê? Porque elas não conseguem saber sobre você, sobre elas mesmas. E se elas não sabem, se elas não conseguem saber sobre elas mesmas, elas estão vazias. E é claro que aquela frase que a gente falou no início desse episódio vai resumir esse pensamento de agora. Penso, logo existo. Se eu não penso, logo não existo. Não existo. Por quê? Eu preciso exercer esse pensamento, essa prática crítica mesmo de, cara, o que que eu gosto? O que que eu não gosto? Ter um senso crítico. Quando a gente fala sobre senso crítico, não é criticar alguma coisa, mas é colocar parâmetros para você avaliar. Então, assim, quando você começa a se conhecer, você vai saber detalhes sobre você, o que que você quer fazer, o que que você não gosta, o tipo de pessoa que você quer se relacionar, por isso que é muito importante a gente falar sobre isso. Eu criei esse canal para falar sobre autoconhecimento e sobre outras coisas, mas quanto mais eu falo sobre autoconhecimento, mais eu vejo que as pessoas não têm a mínima noção do que elas querem. E eu te pergunto agora, como você quer ter um trabalho bem-sucedido, uma carreira bem-sucedida, ou até mesmo um relacionamento bem-sucedido, se você, meu senhor, tem gente passando subindo logo agora.
Como você quer ter um relacionamento bem-sucedido se você nem consegue saber o que você quer? Eu sei que quando a gente vai se relacionar com alguém, tem a questão ali da companhia, de você ter ali a questão afetiva, de estar perto e tudo mais, mas isso não vai garantir que você vai ter um relacionamento bom. Pode ter certeza que você não vai passar 24 horas com a pessoa beijando para sempre. Se você ali não saber o mínimo de coisas que você topa, que você consegue bancar, por exemplo, você conhece uma pessoa agora, aí aquela pessoa tem um costume de todo dia, sei lá, de tomar banho e deixar a toalha espalhada dentro de casa. Pode ser parecer brincadeira, mas aquela mania ali pode te estressar e fazer você até mesmo desencadear brigas que vão acabar com o seu relacionamento. Ah, Matheus, mas isso é muito fácil de mudar. Tudo bem, isso daí é uma mania fácil. Afinal, é só você pegar a toalha e colocar em outro lugar. Mas vão ter defeitos e manias que são muito mais grandes, no sentido de serem muito mais profundas e difíceis de mudar. Então você tem que parar e fazer uma análise crítica, por isso que o senso crítico nesse sentido é bom, se você vai topar aquilo ali. Por isso que você tem que se conhecer. Então, será que quando eu tiver com aquela pessoa, esse costume que ela tem de não querer sair, por exemplo, uma pessoa que é muito caseira, eu vou topar isso? Será que eu quero isso para minha vida? Ou se não, se você está lidando com uma pessoa que gosta muito de testar coisas novas, de desafios novos, será mesmo que você vai topar aquele tipo de vida? Por exemplo, eu sou autônomo. No início da minha carreira, foi muito difícil, porque quando ele começa a ter poucos clientes, as pessoas não encaram aquilo como um trabalho. As pessoas veem aquilo como, sei lá, como qualquer coisa, mas não veem como um trabalho. Afinal, trabalho é medicina, psicologia, engenharia, coisas que a sociedade colocam ali como um trabalho, como uma carreira. Mas você fazer aquilo que ninguém está fazendo, você ir contra o que a sociedade quer fazer, não é trabalho. Então, eu lembro que foi muito difícil. E não é qualquer pessoa que vai topar isso. E tudo bem, se você é uma pessoa que você quer ter estabilidade, né, você quer estar com uma pessoa que tem estabilidade, show de bola, você pode sim preferir não ter pessoas perto de você, aliás, se relacionar com uma pessoa que vai ter uma vida mais estável, mas você compreende que só vai dar certo com pessoas autônomas quem tem aquele senso de desafio, de tentar coisas novas. Então isso é ter autoconhecimento suficiente. Então veja como as pessoas elas não sabem o mínimo disso. Logo, se eu não sei o mínimo de coisas sobre mim, o que eu sou? Sou uma pessoa vazia. E isso é cansativo. Ao longo da minha vida, né? Mas isso daí já é um traço meu, eu fui percebendo que relacionamentos superficiais me causam muito tédio. E eu não estou falando só sobre relacionamentos amorosos, estou falando em qualquer tipo de relação, seja com familiar, amoroso ou amizade. Conversas muito superficiais me causam tédio. Eu geralmente sou uma pessoa que gosta de conversar sobre muitas coisas. Eu sou muito curioso, né? Eu sou uma pessoa, vamos classificar assim, eu sou muito nerdola mesmo. E eu gosto muito de ver podcasts sobre diversos assuntos. Eu gosto de sempre estar aprendendo algo novo. Inclusive, esse é um traço meu, né? Por isso que a minha casa está ali, Corvinal, que eu sou um apaixonado por conhecimento e eu gosto de estar sempre aprendendo ali alguma coisa. Às vezes eu cismo com algum troço e coloco algum podcast para assistir e fico semana assistindo sobre aquele assunto, porque eu sou assim. Então, conversas muito superficiais me dão um pouco de tédio, porque eu gosto de sentar e conversar com uma pessoa e, sabe, ter aquela sensação de você desenvolver uma conversa. Cara, aquilo ali para mim é incrível, sabe? De você conversar e em coisas mais profundas. E, sei lá, a sensação que eu tenho parece que as pessoas desaprenderam a conversar ao longo dos anos. É, se você começou a usar redes sociais há um tempo atrás, você vai se lembrar que as frases mais comuns para você iniciar uma conversa era: oi, tudo bem? Tudo. Tem novas? Não. E acabou a conversa. E é justamente isso, parece que as pessoas estão assim hoje em dia, elas não sabem conversar sobre nada. E isso é muito triste. Mas assim, fazendo uma análise mais fria, isso expõe muito como a sociedade está hoje em dia, né? Como a sociedade realmente parece que não tem um rumo para onde ir, sabe? Não tem
um eixo norteador que vai guiar a pessoa para onde ela quer ir, e acaba que a pessoa fica rodando, rodando, e acaba que não faz nada, e se a gente for parar para pensar, isso vai para diversos lugares, essa conversa vai para diversas camadas, mas é justamente sobre isso. Cara, conversa profunda, nossa, é muito bom, eu gosto bastante. Mas eu queria saber de você. Pessoas vazias também te cansam? Pessoas vazias também te cansam? E o que a gente pode fazer para mudar esse cenário? Sabe, eu compartilho muito daquele pensamento que uma andorinha não faz verão. Mas, se a gente for pensar que o nosso mundo, ele é criado, o nosso mundo, a forma que a gente vê o mundo é criado na maneira que a gente pensa, dos nossos desejos, na forma que a gente vê o mundo, é a forma que a gente vai colocar o significado nas coisas, a gente pode sim, aos poucos, ir colocando no nosso dia a dia coisas que vai fazer a gente se sentir bem e se sentir até mesmo uma pessoa de valor. Cara, eu acho que é muito legal, assim, quando você para e faz uma autoanálise e tipo, poxa, eu tenho essa habilidade, eu gosto dessas coisas, eu sei falar sobre esses assuntos, e você vê que você não é uma pessoa vazia, que por mais que nas redes sociais você não aparenta ser, por mais que quando a gente olha para uma casca, né, quando a gente está conversando com uma pessoa, a gente não vê o que ela é por dentro, a gente só olha para essa casca. Mas a gente sabe aquela sensação de, cara, se as pessoas me conhecerem verdadeiramente, elas vão saber os meus traços, vão saber as minhas qualidades. E você se sentir, sabe, uma pessoa digna de ser, vamos colocar assim, descoberta. Eu acho que é uma sensação incrível. E também já vai trazer uma outra conversa aqui, que também a gente só conhece pessoas novas por conta de interesse, e isso é assunto para um outro vídeo. E é claro, não sei nem quantos minutos ficou esse podcast, mas se você gostou desse episódio e quiser compartilhar aqui, acabei de inventar uma palavra, mas se você quiser compartilhar aqui os seus pensamentos, o que você achou, será super bem-vindo. E é claro, não posso deixar de anunciar que se você gosta de ler e quiser ajudar esse canal, eu fiz o meu primeiro livro de poemas. Eu tenho bastante poemas escritos, mas só publiquei alguns ainda, então se você gosta de ler e quiser ajudar o canal, gente, eu tô aqui esperando, por favor, faça isso. Brincadeira. Claro, se você quiser ajudar o canal e puder lá e ler, eu vou deixar o link aqui na descrição. Foi um prazer estar com vocês e até o próximo podcast.